Olá! Hoje eu quero dividir com vocês essa palavra que, assim, Deus queimou no meu coração para que eu viesse aqui hoje falar ela. Então não saia desse vídeo, eu acredito que se você tá aqui, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que é para você entender sobre esse momento que você tá passando. Essa tribulação, esse deserto que você tá passando tem um propósito. E hoje a gente vai falar de José, tá? Eu vou tentar ser bem breve para o vídeo não ficar longo. José, filho de Jacó e de Raquel. A gente consegue ver que José, com seus apenas 17 anos, José ele já pastoreava um rebanho. E ele já ajudava, né, os seus irmãos. Então a gente já consegue ver que ele era bom, né? Tanto que ele era um dos filhos preferidos do seu pai, que eu acredito que não foi só porque ele nasceu de sua velhice, mas sim também porque ele era bom, ele era obediente, ele tinha algo diferente. Tanto que a Bíblia vai dizer que toda vez quando ele ia pastorear com seus irmãos, que ele voltava, ele sempre falava algo com seu pai sobre a má fama que seus irmãos tinham. Então ele era diferenciado naquele lugar. E o que eu quero dividir com você, né, sobre a história de José? Todos sabem das coisas que aconteceram com José, então eu não vou detalhar muitas coisas para não deixar o vídeo longo, né? Mas José era invejado. Ele era invejado. E eu acredito que José não somente era invejado por ser um irmão que de implicância, não. Os seus irmãos, ele viam algo diferente. Ele viam em José algo que poderia levar ele realmente para outros lugares, outros níveis, né? Ele tinha uma paz dentro dele, né? E como todos sabem, né, José, ele acabou sendo vendido, foi jogado em um poço. Porém, antes de chegar nessa parte, eu queria já começar a te dizer uma coisa. A gente vai ver lá no versículo 14 que o pai dele pede para ele ver como estão os irmãos dele. E ele vai. E no meio do caminho, José se perdeu. Mas no versículo 15, um homem encontrou, né, e vai contar para ele, né, para onde os irmãos deles foram. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não tá perdido. A gente vai ver aqui no texto que José se perdeu e um homem o encontrou. Você não vai ficar perdido. Deus não vai deixar você perdido nessa tua situação. Não vai. De alguma maneira, quando você se sentir perdido, Deus vai te dar um direcionamento, Deus vai te dar um escape. Se alinhe mediante a palavra de Deus, se alinhe mediante o que Deus tá te mostrando, tá te direcionando, que você não ficará perdido. Mas ao mesmo tempo, nessa passagem, a gente, se nós formos olhar com os nossos olhos carnais, a gente vai se interrogar assim: Senhor, você não podia ter desviado José? Você não podia ter deixado com que ele não se encontrasse com esse homem? Porque se ele não se encontrasse com esse homem, se esse homem não tivesse direcionado ele para aquele caminho, ou se o pai dele não tivesse pedido para ele olhar os irmãos dele, ele não iria encontrar os irmãos dele e ele não iria passar por aquilo, não teria sido jogado num poço, não teria sido vendido. Mas olha, Deus nesse dia, ele está falando com alguém que o que você achava, o que você acha que poderia não ter acontecido, porque se não tivesse acontecido, você não teria ido por esse caminho, e por mais que esse caminho que Deus te direcionou esteja sendo difícil, é necessário para você viver o teu propósito.
Então não queira argumentar o que Deus está fazendo. Não queira discutir com Deus o porquê desses caminhos que Ele está te direcionando. Até as pessoas que Ele vai te colocar na tua caminhada, por mais que pareça que você está sendo direcionado para um lugar errado, ei, quando o nosso olhar ele está sendo para Deus, quando a gente não está se desviando para a direita, para a esquerda, a gente tem uma vida de oração, a gente está ali. Conforme Deus nos manda, acredite, o caminho que você está indo não é errado. É o caminho que é necessário para você chegar, tá? Então, depois disso tudo, né, ele foi vendido e ele foi parar lá na casa de Potifar. Porém, mesmo mediante tudo que vinha acontecendo com José, ele ainda, quando foi trabalhar na casa de Potifar, ele ainda era um excelente. Ele era um excelente servo, ele fazia um trabalho com excelência. Olha isso. Potifar tinha tudo para chegar lá, trabalhar de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. Não. Ele fazia um trabalho com excelência. Ele era elogiado pelo seu trabalho. Sabe, eu gosto muito, eu ouço alguns testemunhos e eu fico muito feliz, sabe? Quando às vezes eu ouço testemunhos de que eu não queria imaginar que aquilo estava acontecendo na vida daquela pessoa, porque ela estava passando por tanta coisa. Mas todas as vezes que você via a pessoa estava sorrindo, sempre tudo bem, sempre muito alegre, né? E quando você vê isso acontecendo, você vê o trabalhar de Deus. Você vê como aquela pessoa tinha Deus, tem Deus naquela vida. E acredite, quando você age dessa maneira, na hora que o seu milagre é revelado, até aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus ou que não ainda aceitaram, né, entregaram as suas almas para Deus, elas ficam curiosas para saber que Deus é esse, que deu tanta paz àquela pessoa mediante aquela situação toda. Então não abaixe a sua cabeça. Continue firme, mesmo mediante esse deserto que você está passando. Faça o seu melhor, faça tudo com excelência. Porque quando o teu milagre acontecer, a tua obra vai ser completa, inclusive na vida daqueles que estavam ao seu redor e não conheciam a palavra de Deus, né? O processo, ele pode estar até doendo, mas ele faz parte do teu propósito, tá? Eu costumo sempre colocar isso para minha vida, que tem dias que todos nós passamos por dificuldades em algumas áreas da nossa vida, isso é normal. Só que uma coisa que eu procuro colocar sempre em minha mente é: chora. Quer chorar? Chora. Chora. Tira uma noite inteira para chorar. Mas de manhã, coloca aquele versículo na tua mente: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não quer dizer que o teu milagre vai chegar pela manhã, não, meu irmão. Mas quer dizer que você não pode ficar prostrado, você não pode ficar deitado, você não pode viver reclamando. É chorar no teu momento de luta, mas acabou de manhã, seca esse rosto, bota a tua melhor maquiagem ou bota a tua melhor roupa e se reveste. Mesmo que ainda a solução da tua vida não tenha ainda acontecido. Mas não fique prostrado. Em Jeremias 18:2, Deus vai dizer para Jeremias: levanta-te, vá à casa do olheiro e ali você vai ouvir a minha mensagem. Deus não manda recado, Deus não manda mensagem para Jeremias quando ele está prostrado, não. Ele manda ele se levantar. É o momento de você se levantar. Chega de ficar prostrado mediante essa sua situação. Nem todo mal é para a morte.
Aprenda, nem todo mal é para a morte. Tanto que quando estava acontecendo esse processo de José, um dos seus irmãos vai dizer: não tire, não lhe tiremos a vida. Ei, o que você está passando não é para tua morte, não. Não é para o teu fim, não. É simplesmente porque é necessário. Para de querer adorar a Deus quando tudo tá bom e quando você tá passando pelo processo que é necessário você passar, você acha que acabou. Meu Deus, acabou. Que Deus é esse? Como aconteceu com José, tudo ali parecia que era o fim para ele. Ele era um bom filho. Ele era um homem bom, ele era diferente dos seus irmãos. Mas a gente pode entender aqui o quê? Primeiro, Deus não ia manter ele naquele lugar com os irmãos dele. Os irmãos que tinham uma má fama. Deus já tinha um propósito para a vida de José. Então Deus não iria perder a alma dele ou a vida dele para talvez se misturassem com os seus irmãos. Então, se Deus está te tirando de um lugar, se Deus está te arrancando pessoas, é necessário. Deus não quer te perder. Se talvez essa bênção que você está tanto esperando não aconteceu, é necessário, teu coração ainda não está preparado, Deus não quer te perder. Mas não quer dizer que é o fim, Ele só está te preparando, Ele só está te moldando. E que possamos aprender também como José. José passou por tudo isso. Irmãos, eu não achei um lugar sequer na Bíblia que José murmurou. Não tem. José simplesmente foi jogado num poço, José simplesmente foi vendido e você não vê sequer José perguntando por que estão fazendo isso, por que, Senhor? Não. Imagina, meu irmão. Às vezes a gente murmura, porque a luz da nossa casa acaba. Ah, faltou luz, manutenção na rede elétrica, a gente reclama, por que, Senhor, minha luz? E olha o que aconteceu com José e a gente não consegue enxergar ele murmurando. Para de murmurar. Jó, ele se lamentou mediante algumas situações que estavam acontecendo. Mas Jó, ele não ficou murmurando. Não é pecado você se lamentar. Não é pecado você chorar. Pecado e ingratidão a Deus é você viver murmurando, sem confiar no que Deus tem para fazer na tua vida, né? E indo já para a prisão, sabemos já muitos já leram, né, a história de José. Então, né, José acabou que José foi assediado pela mulher de Potifar e o que aconteceu? José foi parar na prisão, né? Porém, José ficou na prisão, mas a gente consegue ver no versículo 21, mas o Senhor estava com ele, o tratou com bondade. Ei! Não importa a prisão, o deserto que você está passando, Deus está com você. Tira as vendas desses olhos, para de olhar o lado ruim de tudo. E veja, Deus está contigo. Tire esse tempo para se dedicar mais a Deus. Tire esse tempo para você ler mais a leitura. Deus está te preparando. Tire esse tempo de dor para você buscar mais a Deus. Jejue, busque. Porque Deus está com você nessa tua prisão. Você não está sozinho. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Deus, ele vai te direcionar pessoas nesse momento que você está passando. Pessoas com bondade, pessoas boas. Se já não está e você não está conseguindo enxergar que Deus já te enviou um carcereiro para cuidar de você e agir com bondade. Acredite, quando estamos alinhados com Deus, até o mal vem para o bem. Até o mal vem para o bem. E para finalizar, né?
José, ele não guardou rancor, ele perdoou seus irmãos. Olha que coisa linda, o perdão. O perdão, irmãos, o perdão é libertador. Às vezes a gente quer dizer, mas você não sabe o que isso me doeu. Mas, irmãos, o perdão não é sobre quem fez, é sobre nós. É sobre nos libertar dessa escravidão de rancor, de raiva. O perdão, ele é libertador. Seja liberto. Tem coisas na tua vida que ainda não aconteceram pela tua falta de liberar o perdão. Tem caminhos, tem lugares que Deus está te levando para ver se pelo menos aí você enxergue isso. Libere o perdão, né? E como fala em Gênesis 50, né? 50:20, José vai falar: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Tudo isso que você está passando, né? Se você se manter perseverante, se você se manter confiando em Deus, acredite. Tudo isso vai ser necessário para que a glória de Deus seja manifestada. O mal que está acontecendo, ele é para o bem. Você pode não estar entendendo agora, mas acredite. Existe um propósito maior por trás de toda a tua dor. Jesus, ele sofreu na cruz. Ele foi crucificado. Imagina que dor, traição. Jesus, ele viveu tanta coisa. O verdadeiro sofrimento. Mas por um propósito, por um bem maior. Então eu queria te dizer nesse dia, não desfaleça, não é teu fim, esse mal não é para a morte. Amadureça, cresça nesse tempo, confie em Deus, seja perseverante, não desista, porque assim como José, lá no começo, parecia que tudo estava indo tão mal. Mas no final, Deus o exaltou. E não só para ele, porque através da vida dele, ele salvou milhares de pessoas. E é assim que Deus quer fazer na tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a paz. Que Deus te dê conforto nesse tempo. Persevere. Mantenha seus olhos para o alto. Levante-se. Deus, ele está cuidando de você. Que Deus te abençoe.